Todos nós gostaríamos que a ação de Deus nesse mundo fosse bem mais evidente, bem mais visível, clara, que todo mundo pudesse ver e reconhecer que Deus de fato está agindo. Se dependesse de nós, a gente queria ver anjos se movimentando, Deus castigando os ímpios imediatamente, fogo caindo do céu, milagres sendo realizados a todo instante, Cristo aparecendo em visões. Todos nós gostaríamos de que as coisas de Deus fossem mais claras, evidentes, perceptíveis, não só a nós, mas ao mundo todo. Mas aprove a Deus escolher uma maneira de agir no mundo que é oculta, ela é velada, silenciosa, de tal maneira que somente o olho da fé discerne a ação de Deus muitas vezes. E nem sempre nós reconhecemos o que é que Deus está fazendo. Em vez de milagres, nós temos a providência de Deus. O salmista disse: Tu és um Deus que te escondes. Elias, escondido nas penhas, querendo ter uma visão de Deus, primeiro Deus passa no vento forte que quebra todas as rochas, depois passa num vendaval e o texto diz que Deus não estava em nenhum deles. Finalmente passa uma brisa suave e o texto diz que então Deus falou com Elias. A gente gostaria de ver, de sentir, de experimentar, de poder dizer: olha aqui, isso aqui é coisa de Deus, olha esse milagre, olha essa coisa extraordinária, mas não foi assim que Deus decidiu agir nesse mundo. E essa foi uma das questões que os discípulos de Jesus estavam começando a levantar, porque Jesus havia anunciado que o reino de Deus havia chegado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim Jesus começou o seu ministério depois de ser batizado por João Batista. E aquele reino messiânico tão esperado pelos judeus, os discípulos começaram a ter esperança que com Jesus aquele reino haveria de chegar. O reino messiânico esperado pelos judeus era um reino político, era um reino militar, onde Israel sobrepujaria todas as nações do mundo, seria colocado como a maior de todas as nações, e os judeus então veriam seus inimigos ser destruídos e teriam paz, prosperidade, liberdade e finalmente aquele shalom, aquela paz que era associada ao reino messiânico. Então, quando Jesus disse: é chegado o reino de Deus, criou toda aquela expectativa nos discípulos: vai ser agora, agora vai ser. Mas depois de um ano de ministério de Jesus Cristo, nada mudou. O mundo continuava o mesmo, os judeus permaneciam dominados pelos romanos, o próprio Jesus começou a ser perseguido pelos líderes judaicos e, como nós vimos na última mensagem, nem a sua família acreditava nele. Então os discípulos começavam já a questionar essa ação de Deus, esse reino de Deus. Qual é a natureza dele então? O que é o reino de Deus? Como é que ele se manifesta? Jesus então conta uma série de parábolas para ajudar seus discípulos a entender como é que o reino de Deus age no mundo nessa ocasião, nesse período. Qual a natureza do reino? Por que nada parecia estar acontecendo? Qual a razão pela qual Jesus estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo? Jesus queria trazer esperança, confiança aos seus discípulos com relação ao triunfo final do reino de Deus. Marcos registra 4 parábolas de Jesus acerca desse assunto que ele contou naquele mesmo dia em que teve o episódio com a sua família. E depois essas parábolas foram repetidas em várias ocasiões do ministério de Jesus. Quais são? A primeira e mais importante é essa que nós acabamos de ler, a parábola do semeador, que está aí no capítulo 4, de 1 a 20. Depois Jesus contou a parábola da candeia, que está no verso 21 ao verso 25. Depois a parábola da semente, do verso 26 ao verso 29, e a parábola do grão de mostarda, do verso 30 até o verso 34. Todas essas parábolas tinham como objetivo trazer a resposta a essa indagação. O que é o reino de Deus? Como é que ele avança nesse mundo? Qual é a sua natureza? Como é que nós podemos percebê-lo aqui entre nós? Hoje nós vamos começar a ver a primeira das parábolas do reino que Jesus contou, que é a parábola do semeador, e o que é que ele falou a respeito do uso de parábolas no seu ensino. Muito bem, vamos então tentar entender a passagem
Começando no verso 1, ali nós lemos que no mesmo dia em que Jesus teve o confronto com os fariseus que disseram que ele estava endemoniado, e o episódio envolvendo a sua família, que pensou que ele estava fora de si, lá na cidade de Cafarnaum, Jesus saiu da casa onde ele estava e se dirigiu à beira-mar. E, como sempre, uma grande multidão o seguia, e não só da cidade de Cafarnaum, mas de outras cidades, de outras províncias, muita gente, tendo ouvido dos milagres de Jesus e das coisas que ele fazia, vieram ter com ele. A ponto de que Jesus resolveu usar um barco como palanque, nos diz aí o verso 1. Ele entrou nesse barco, provavelmente o barco era de um dos seus discípulos, 4 deles eram pescadores, e afasta-se um pouco da beira-mar, e a multidão então fica sentada à beira-mar, enquanto que Jesus, lá do barco, nos diz aí o verso 2, começa a doutrinar a multidão a respeito do reino de Deus. Lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ou seja, Jesus não somente fazia sinais e prodígios, expulsava demônios, curava as pessoas, mas ele doutrinava aquelas multidões a respeito do reino de Deus, e ele utilizava, nos diz aí Marcos, parábolas para doutrinar aquela multidão. Uma parábola é uma história real ou inventada que tem como objetivo ilustrar uma ideia, um ponto espiritual. São comparações, metáforas, símiles. Muitas aparecem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o grande contador de parábolas é Jesus. As parábolas de Jesus geralmente elas têm um ponto, querem ilustrar um princípio, uma ideia no mundo espiritual, e os detalhes são supridos por uma questão de vividez. Os evangelhos registram mais de 40 parábolas de Jesus contadas nos evangelhos, que geralmente eram histórias que Jesus tirava do cotidiano, do dia a dia, da vida das pessoas, da sociedade agrícola e rural da Palestina, do comércio. Enfim, Jesus era um mestre nessa área de contar histórias, trazer ilustrações, fazer comparações para que as pessoas pudessem entender ou não aquilo que ele estava ensinando. E aqui que nós temos do verso 3 até o verso 9, a primeira dessas parábolas e uma das mais conhecidas. Vou ler outra vez. Disse Jesus, a multidão à beira-mar, Jesus no barco, Jesus disse, ouvi. E essa palavra então chama a atenção para o que ele vai dizer e já pressupõe que aquilo que ele vai dizer necessita de atenção para ser compreendido. Essa era a natureza da parábola, ela não era muito clara a princípio, por isso era necessário atenção para poder entender o que é que ele ia falar. Eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram, outra caiu em solo rochoso, a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porém o sol saiu, queimou, e porque não tinha raiz, a planta secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram e também não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A história que Jesus contou, parábola do semeador, ela tem 3 partes. Na primeira, ele narra essa história desse homem que sai para semear a semente no campo. Então, esse homem sai para semear a semente no seu campo, o campo já havia sido arado, mas isso não garantia que todo o solo estava fértil e era apropriado. Ele mete a mão na bolsa, pega a semente e vai sacudindo. E as sementes então, segunda parte, caem em diferentes tipos de solo, por mais cuidadoso que o semeador fosse. E o resultado, na terceira parte da parábola, é que a semente produz diferentes resultados relacionados com o tipo do fruto, o tipo do solo. Isso só é perceptível quando chegava o tempo da colheita ou um pouco antes. E Jesus menciona os diferentes tipos de solo onde a semente caiu e o resultado que eles produziram. Essa história que Jesus contou seria completamente incompreensível para todos os seus ouvintes. A Palestina era uma sociedade agrícola, rural,
todo mundo sabia o que era semear, todo mundo sabia os cuidados que se devia ter com o solo, todo mundo esperava o tempo das colheitas, havia inclusive festas na nação de Israel relacionadas com o tempo da colheita. Portanto, essa era uma ilustração que todo mundo compreenderia o que é que Jesus, ou a história que Jesus estava contando. Ele menciona então os solos onde a semente caiu e o resultado que eles produziram. O primeiro está aí no verso 4, Jesus diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, ou seja, havia o campo e o campo era cercado por caminhos por onde as pessoas passavam. E à medida que ele jogava, inevitavelmente, algumas dessas sementes passaram para além do campo arado e caíram lá no caminho por onde as pessoas transitavam. O resultado é que, e lemos aí no verso 4, que as aves vieram e comeram, porque elas ficaram expostas à beira do caminho. E Lucas acrescenta o detalhe de que as pessoas passaram e pisaram aquela semente, de maneira que ela nem chegou a nascer, né? Morreu no nascedouro, né? As aves do céu vieram, comeram, e o que não comeu foi pisado pelos homens, e aquela parte da semente se perdeu. O segundo solo que Jesus menciona está no verso 5 a 6, que é o solo rochoso. É claro que se o semeador tivesse visto a pedra, ele não jogaria a semente lá. O que se pressupõe é que a pedra está abaixo da superfície. Havia terra por cima, 2 dedos de terra talvez, 3 dedos de terra talvez, e ali a semente foi lançada. E logo ela nasceu, a sementinha produziu raiz e foi descendo, mas topou na rocha e não pôde descer até onde havia água. E quando o sol veio mesmo, não é? Ela queimou, porque é um detalhe que Lucas acrescenta, não havia umidade, a terra era pouca, bateu na rocha, não conseguiu se firmar, chegar até onde havia água e, portanto, ressecou-se quando saiu o sol. Está aí nos versos de 5 a 6. O terceiro solo, Jesus diz, era um solo onde havia espinhos. Quando o semeador passava o arado, não dava para tirar totalmente os esporos, as sementes de espinhos, cardos e abrolhos, de maneira que quando a semente caiu ali, naquela parte, ali também já tinha semente de espinho, já tinha esses esporos, que ia produzir erva daninha, e o resultado, Jesus nos diz aí no verso 7, é que a plantinha nasceu, não teve problema nenhum, mas só que os espinhos também nasceram junto com ela. E os espinhos cresceram mais do que a plantinha e sufocaram a planta, e ela morreu antes de poder dar fruto. Está aí no verso 7. Nessa altura eu fico imaginando a multidão perguntando o que ele está querendo dizer com isso, né? Aliás, os próprios discípulos, né? História interessante, né? Mas o que ele quer dizer com isso? O último terreno que Jesus menciona está no verso 8. Enfim caiu a semente em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. A terra boa é a terra onde não tinha espinhos, é a terra onde não tinha pedras, era a terra onde a semente logo pôde se infiltrar na terra e firmar raízes, era a terra então que estava pronta para produzir o fruto como de fato produziu. E ainda assim, algumas sementes produziram mais, Jesus fala que elas deram até 100 por um, e outras produziram menos, 30 por um, mas todas elas produziram. E Jesus então termina essa história do semeador jogando semente que caiu em solos diferentes e produziu resultados diferentes. Ele termina com a mesma exortação com que ele começou. Ele começou dizendo, ouçam. E ele termina no verso 9 dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero dizer alguma coisa, essa história ilustra alguma coisa, ela explica alguma coisa a respeito do reino de Deus que vocês precisam entender. Então, quem tem ouvidos, quem tem discernimento, escute e entenda o que é que eu quero dizer por essa história. E Jesus parou ali, não disse mais nada para a multidão. A segunda parte do nosso relato é a explicação de uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus a respeito do seguinte: por que o senhor está falando em parábolas? Parábolas são interessantes, são histórias bonitas, mas assim, primeiro, por que o senhor começa agora? Até agora o senhor vinha doutrinando, agora o senhor está começando a usar parábolas.
Por que o Senhor está fazendo isso? E segundo, aproveitando, qual é o significado dessa história que o Senhor contou? Porque nem os discípulos entenderam, né? Eles não entenderam o que Jesus queria dizer com a história do semeador. Então Jesus, do verso 10 até o verso 12, ele dá a resposta a essa indagação. A primeira indagação, por que é que ele estava falando por parábolas? E nós veremos isso no próximo domingo, mercê de Deus. Ele explica a parábola para os seus discípulos do verso 13 até o verso 20, mas isso fica para o próximo domingo. Agora nós vamos apenas ver a resposta que Jesus deu à questão: por que é que o Senhor utiliza parábolas? Quem levantou esse assunto, Marcos nos diz aí no verso 10, foram os que estavam junto dele com os 12. A pergunta não veio do círculo dos 12 apóstolos, mas de pessoas que estavam ao redor, que não eram tão próximas de Jesus. Eles perguntaram: por que o mestre está usando parábolas no seu ensino? E isso aqui, nós lemos no verso 1, foi quando Jesus ficou só, ou seja, no final do dia, depois dele ter ensinado tudo aquilo. Foi um dia pesado, né? Confronto com os fariseus, confronto com a família dele, ensino à beira-mar, e no final de tudo, o expediente não acabou, porque os discípulos disseram: nós temos ainda uma pergunta ou duas a respeito do que o Senhor estava falando. E Jesus, então, pacientemente responde à indagação. Final do verso 10, o interrogaram a respeito das parábolas. Por que o Senhor usa parábolas e qual o significado delas? A resposta de Jesus, do verso 11 a 12, eu vou tentar resumir, eu vou tentar colocar de maneira sucinta para nós. A resposta que Jesus dá aos discípulos é o seguinte: o reino de Deus e a presença dele aqui nesse mundo e a maneira como ele funciona não é perceptível ao mundo. O mundo não vê o reino de Deus. O mundo não reconhece a ação de Deus aqui nesse mundo. Portanto, Deus tem que revelar os mistérios do seu reino àqueles que são seus. E essa revelação Deus não dá a todo mundo. Deus dá apenas aos seus escolhidos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus eleitos. E essa revelação não é através de um sonho ou de uma visão, mas das explicações do próprio Jesus, como ele vai fazer em seguida. As parábolas, portanto, elas têm dois objetivos. O primeiro é esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de dentro, aqueles que são do povo de Deus, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. As parábolas explicam o reino para eles, mas ao mesmo tempo a parábola oculta o significado do reino de Deus àqueles que estão de fora. Quem usa essa expressão de fora é Jesus no verso 11. Deixe-me ler para vocês. Jesus disse: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vocês, meus discípulos que estão aqui, a vocês é dado esse privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, esses que não são meus discípulos, que não me seguem, essa multidão que só está atrás de mim por causa do pão, esses fariseus e escribas que dizem que eu sou endemoniado, esses que não creem em mim, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. O ensino, então, agora não é mais claro para esse povo. E por quê? Jesus diz no verso 12 o que parece ser alguma coisa bastante dura: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu estou contando essas coisas em parábolas exatamente para que esse povo não entenda, porque se eles entendessem, eles se arrependeriam e haveriam perdão, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração à sua própria condenação. As parábolas são como uma condenação, um juízo de Deus sobre a nação de Israel. A parábola ensina e ilustra para os que são de dentro, mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino de Deus, com o objetivo de evitar
Não parece estranho isso, pesado? Com o sentido de evitar que eles compreendam, porque se eles compreendessem, eles se converteriam e Deus os perdoaria, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração ao seu próprio pecado. E Jesus aqui está citando, eu queria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 6. Todo mundo conhece esse episódio na vida do profeta Isaías, quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e teve uma visão gloriosa de Deus, sentado no trono do universo, cercado e adorado pelos anjos, particularmente os serafins. E Isaías então grita, eu vou morrer porque vi a santidade de Deus. E Deus então se aproxima através de um anjo, purifica o pecado de Isaías e lhe dá uma ordem no verso 8, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? De quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele, Deus disse a Isaías, vai e dize a este povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais, torna insensível, Isaías, o coração desse povo através da pregação, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha esse povo a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que estava acontecendo na época de Isaías? Na época do profeta Isaías, a nação de Israel já havia virado completamente as costas para Deus, havia rejeitado a Deus, estava adorando outros deuses, havia quebrado e rejeitado toda a lei de Moisés, havia endurecido o coração, matado os profetas, perseguido os enviados de Deus. E Deus disse, eu vou mandar um profeta para vocês, mas o alvo desse profeta não é salvar vocês, o alvo desse profeta é aumentar a condenação de vocês, porque ele vai dizer palavras que, em vez de converter vocês, vai endurecer o coração de vocês. Vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender. Vocês vão ver, mas vocês não vão perceber. Por isso vocês também não vão se converter, e eu também não lhes perdoarei, e vocês não serão salvos. E de fato, não demorou muito depois de Isaías, e o castigo anunciado de Deus veio através primeiro dos assírios no reino do norte e depois os babilônicos no reino do sul. Entraram na terra de Israel, assolaram com os judeus, destruíram o templo, destruíram Jerusalém e levaram a nação cativa. Isaías foi o profeta do endurecimento. Deus mandou exatamente para aumentar a culpa de Israel. E agora nós encontramos Jesus fazendo a mesma coisa. Eu estou ensinando por parábolas, para que, como na época de Isaías, esse povo não ouça, não veja, não compreenda, não se arrependa, não se converta, porque eu não quero salvá-los. A essa altura, os judeus já haviam rejeitado a mensagem de Jesus, os líderes já acusavam Jesus de ser um endemoniado. Nós estamos aqui mais ou menos no segundo ano do ministério de Jesus. As multidões que o seguiam pelos milagres e pelos pães. Então Jesus passou a ensinar por parábolas para cumprir o que Isaías havia dito, para revelar o reino aos seus discípulos, os de dentro, e para ocultar o verdadeiro sentido do reino de Deus àqueles que estavam de fora. Por quê? Deus já havia entregue àquela geração a sua própria condenação por conta dos seus pecados. E as parábolas, como eu disse, funcionavam como uma espécie de julgamento de Deus sobre os judeus àquela altura. E em seguida Jesus explica o sentido da parábola para os seus discípulos, não para a multidão, mas ele explica para os seus discípulos, como nós veremos no próximo domingo. Eu quero então, queridos, terminar com algumas lições para nós. A primeira delas é que o reino de Deus aqui nesse mundo, ele de fato, ele não se manifesta de maneira visível, clara, pública, verificável, demonstrável a todos. Jesus se referiu aos mistérios do reino de Deus. Deus revela esses mistérios somente aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles que creem, os discípulos de Cristo Jesus, e isso pela palavra do próprio Cristo e pelo seu Espírito Santo.
Essa é a razão pela qual, às vezes, para nós, o reino de Deus parece alguma coisa tão misteriosa, tão intangível, tão imperceptível, que às vezes a gente desanima. Deus, o que a gente está vendo crescer é a iniquidade, é a corrupção, é o pecado, a imoralidade. Isso cresce de uma forma extraordinária, falsos profetas, falsas religiões, mas o teu reino, o teu domínio nesse mundo, a tua ação salvadora, regeneradora, santificadora, até na igreja a gente percebe traços da corrupção e da queda. Onde está o teu reino? A resposta é que o reino de Deus, ele se move de maneira sutil, misteriosa, invisível e geralmente imperceptível, a não ser aos olhos da fé. E que aqueles que não são de dentro, eles nunca compreenderão, os de fora nunca verão. Eles nunca entenderão. Deus entrega, nós vemos essa dura lição aqui, Deus entrega pecadores ao seu próprio coração incrédulo e endurecido, e os endurece ainda mais através da palavra. Não foi isso que nós lemos em Romanos capítulo 1, na nossa série de mensagem em Romanos? Por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. 3 vezes, Romanos 1, 24, 26 e 28, Paulo fala, porque eles rejeitaram a Deus, Deus os entregou aos próprios desejos do seu coração e à corrupção da sua mente, a uma disposição mental reprovável. Queridos, que privilégio para nós poder entender os mistérios do reino de Deus. Se você entende que esse reino já veio em Cristo, se você entende quem é Jesus e o que Ele fez na cruz, se você crê de coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você faz parte dos de dentro, você entende o reino de Deus, você faz parte dele. Que grande privilégio para nós é. Isso consola o nosso coração no meio das aflições. Mas que situação terrível para os que estão de fora. Eles não percebem, não entendem, não veem. E as palavras do Evangelho apenas os endurecem mais e mais no seu caminho de pecado. Não há mais conversão e não há mais perdão para eles. Se você ainda não compreendeu, se você ainda não se converteu, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não creu em Jesus Cristo, ouça o que ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você hoje de manhã está aqui ouvindo a palavra de Deus, você sabe a sua vida, você sabe o que é que você precisa deixar, você sabe aquilo que você precisa se arrepender, o que é que você precisa confessar a Deus. Não deixe passar a oportunidade, porque a palavra de Deus, por um lado, ela vai quebrantar e transformar o coração humilde, mas ela endurece o impenitente, o orgulhoso, o soberbo. A palavra de Deus endurece, como Jesus diz aqui: eu falo parábolas para que eles não se convertam, porque eles já me rejeitaram. Então que hoje pela manhã, especialmente os nossos filhos, os jovens que crescem na igreja, adolescentes, deveriam pensar a respeito disso. Nós não temos para sempre. Hoje é o dia da salvação. Nós vamos celebrar agora, irmãos, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, através da parábola que ele nos deixou em 2 elementos, o pão e o vinho, que são ilustrações, parábolas da sua morte. O incrédulo olha e pensa que é pão e vinho e que é um ritual religioso, mas para os de dentro, a gente sabe o que é comer o pão e tomar o cálice em nome do Senhor Jesus. Nós nos alimentamos espiritualmente do Senhor Jesus. Se você pode entender isso, então participe conosco nesta manhã. Se você já é um discípulo de Jesus, já publicou, já professou sua fé numa igreja evangélica, já se declara conhecedor dos mistérios do reino de Deus, então participe conosco dessa parábola encenada, que é a ceia do Senhor, onde nós comemos o pão, o corpo do Senhor, e bebemos o cálice, que é o sangue do nosso Salvador.